Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um lenço de cabeça, bandana, com aquelas florzinhas. Só que o meu modo de ensinar a fazer as florzinhas é bem diferente do que eu tenho visto por aí. Não é nada complicado, é muito fácil de fazer e fica uma gracinha. Veja. Aqui, usando o fio amigurumi, eu usei apenas 50 gramas. E em meio período, gravando o vídeo tutorial, eu fiz essa peça. Então, com a prática, você pode fazer várias peças por dia de várias cores, usando o fio que desejar, tá bom? Então, você quer aprender? Sem mais blá blá blá. Eu sou Maeli Tibes e você está no canal Pontos e Peças. Vamos ao tutorial de hoje? Deixe seu comentário. Vamos lá? Nós vamos trabalhar com agulha número 3,5 e esse daqui é o fio amigurumi. A cor deste fio é o pink, rosa pink 3754. Mas você pode trabalhar com o fio que você desejar, um fio número 4, um fio número 6, um ane, o que você desejar, tá? Então, para iniciar o trabalho, nós vamos começar fazendo a correntinha. São múltiplo de 11. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. E você vai fazendo de 11 em 11 correntes até o tamanho desejado. Para você saber o tamanho que você quer à frente, porque aqui é a frente da cabeça, você vai pegar e vai medir aqui na sua cabeça, aqui do lóbulo da orelha, aqui é uma orelha, o lóbulo dela, você vai medindo com a fita métrica até esse lóbulo. Tem que dar esse tamanho aqui, que é por aqui que nós vamos iniciar, ok? Então, vamos continuar. Eu vou fazer até o meu tamanho desejado. Aqui eu fiz 77 correntes, que deu um tamanho de 39 centímetros. Se você quiser fazer em centímetros, tudo bem, mas o ponto tem que ser múltiplo de 11, tá bom? Agora, nós vamos iniciar a nossa primeira florzinha. Então, nós vamos subir aqui, olha, 1, 2 correntes, laço meu fio e contando da agulha, 1, 2, na quarta corrente, eu insiro a agulha e faço um ponto. 1, 2 correntes e faço mais um ponto no mesmo espaço. Eu fiz aqui um ponto V. Assim, olha, ele fica desse jeito. Agora, nós vamos laçar o fio, vamos subir 1, 2 correntes, subir 2 correntes, laço o fio no mesmo espaço aqui, olha, onde eu peguei os dois pontos, eu subi aqui, fiz o ponto alto e grudei na correntinha, né? Então, laço o fio, pego aqui, olha, o ponto da correntinha e a parte de cima do ponto alto e faço meio ponto alto, deixando 2 pontos na agulha. Laço o fio novamente, faço meio ponto alto, deixando o ponto na agulha. Laço novamente, e aqui eu vou contar 1, 2, 3, na quarta correntinha, insiro a agulha e faço meio ponto alto de novo. Faço mais 2 vezes esse meio ponto alto. E ele fica assim. Nós temos 6 pontos na agulha. Laçamos o fio novamente, pulamos 1, 2 na terceira correntinha, laço o fio, levanto e tiro novamente em meio ponto alto, sem terminar o ponto alto, certo? São 3 pontos.
Nós temos na agulha 3, 6, 9 pontos. Laçamos o fio e passamos por dentro de tudo. E fechamos assim, com um ponto baixíssimo. Novamente, subimos 2 correntes, laçamos o fio e nesse encontro que a gente fez, nessa união, nós fazemos mais 2 pontos sem terminar. E agora terminamos arrematando aqui. Então, aqui tem metade da nossa florzinha. Laçamos o fio, pulamos 1, 2, 3 na quarta correntinha. Fazemos um ponto alto por completo. 2 correntes. E no mesmo espaço, mais um ponto alto completo. Nós fizemos o ponto V. E agora, nós vamos repetir aqui o que nós fizemos. Aqui nós fizemos o ponto V e a florzinha. Ponto V e florzinha. Subimos 2 correntes, laçamos o fio, pegamos aqui a junção dos pontos e fazemos o ponto alto sem terminar, ou seja, meio ponto alto. Laçamos o fio, pulamos 1, 2, 3 na quarta correntinha. Vamos fazer o ponto novamente. Laçamos o fio, pulamos 1, 2, 3 correntes na quarta corrente. Novamente, mais uma pétala. 9 pontos na agulha, laçamos o fio e tiramos de uma vez. Arrematamos com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes e nesse meinho aqui, nesse elinho que nós fizemos, nós vamos trabalhar mais uma pétala. Pétala formada, laçamos o fio, pulamos 1, 2, 3 na quarta corrente, nós vamos trabalhar novamente o ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. E aqui nós temos 2 flores. Vamos fazer isso até o final da nossa corrente. Chegamos no final, eu fiz um ponto V, mais um ponto, igual nós começamos aqui. Nós subimos as correntinhas, né? E fizemos um ponto V para depois a pétala. Vamos girar o nosso trabalho e aqui eu vou fazer 1, 2 correntes. Aqui dentro desse ponto V, eu vou fazer apenas um ponto, tá? Olha, fiz um ponto. Laço meu fio e dentro desse miolo aqui da pétala, nós vamos fazer 2 pétalas separadas por 2 correntes. Olha, uma pétala, fechou. 1, 2 correntes e aqui novamente mais uma pétala. Para assim terminar o corpo e a florzinha. Ela fica assim. Vamos chegar aqui nesse ponto, nós vamos fazer novamente mais um ponto V, 1, 2 correntes e um ponto V em cima do mesmo ponto V da carreira de baixo. Laçamos o fio, inserimos a agulha aqui na florzinha e vamos fazer as 2 pétalas de cima. 1, 2 correntes e mais uma pétala. Fechou. Laça o fio, faz um ponto V, 1, 2 correntes e mais um ponto V aqui em cima. Então, veja que fica a florzinha separada por um ponto V. Esse ponto V vai ter início em outra pétala intercalada na carreira de cima. Então, vamos continuar assim até o final da nossa carreira. Carreira toda feita, as florzinhas formadas. Agora, a gente vem aqui no final, nós vamos fazer um ponto
E colocamos o ponto no meio do ponto V, tá? E colocamos mais um ponto nesse cantinho aqui. Para ficar igual o início, que a gente subiu com um ponto e colocamos um ponto no meio do ponto V. Então, ele tem que ficar assim, ó. Que ele vai diminuindo nessa parte. Vamos subir 1, 2 correntes, giramos o trabalho. E agora, nesse meio da florzinha, bem nesse meio da florzinha, nós vamos trabalhar um ponto V. 1, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Laçamos o fio e nós vamos chegar aqui nessa parte. Para chegar nessa parte, nós vamos fazer 2 correntes. Nesse meio, nós vamos fazer uma pétala sem terminar. Olha, depois do ponto V, tá? Vamos inserir a agulha aqui dentro do ponto, ou seja, nesse pontinho aqui onde terminou o ponto V, tá? Em cima do ponto alto, do ponto V. Então, 1, 2, 3 pontos sem terminar. Vamos aqui na ponta de cima do ponto V, que ela fica bem do ladinho da pétala, né? 1, 2 e 3 pontos sem terminar. Nós temos 9 pontos na agulha. Laçamos o fio e puxamos e fechamos num ponto baixo, baixíssimo. 1, 2 correntes e vamos fazer a última pétala, porque no início da flor são 4 pétalas. Fecha, aqui está formado a metade. Chegamos aqui em cima da florzinha, bem nesse meio, nós vamos trabalhar um ponto V, ou seja, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. E agora, nós vamos iniciar a próxima flor. 1, 2 correntes. Meia pétala. Laça o fio, vem aqui, bem no pezinho aqui, na parte de cima do ponto V. 1, 2, 3 pontos sem terminar. Laça o fio, vai na outra parte de cima do ponto V. Três, 9 pontos na agulha, laça o fio e fecha no ponto baixíssimo. 2 correntes e vamos terminar esta meia pétala, tá bom? Meia florzinha no caso. Fechou. Outra meia florzinha pronta. Chegamos aqui em cima da florzinha e vamos fazer um ponto V, ou seja, um ponto alto separado por 2 correntes na mesma base. E ela vai ficando assim, as florzinhas intercaladas, e ele vai diminuindo aqui nas laterais. Vamos até o final da carreira. Final da carreira, você olha aqui como você começou. Então, foi um ponto V e um ponto aqui na lateral, certo? Então, aqui eu fiz o ponto V, e em cima desse ponto que eu fiz aqui, eu faço um ponto alto. 2 correntes e volto aqui novamente. Agora, nós vamos trabalhar terminando essa carreira de florzinha. Então, eu subi 2 pontos, eu coloco um ponto só aqui, ele fica fechadinho dessa maneira. 1, 2 correntes e bem aqui nesse meio, eu vou fazer as 2 pétalas, 2 e 3. E ela fica assim, olha, tá? 1, 2 correntes e no mesmo espaço, mais uma pétala. Veja que nós terminamos aqui a florzinha.
vamos ver aqui nesse ponto V, nós vamos repetir essa carreira aqui de baixo, olha, 1, 2. Então, você vem bem no centro dele, faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Ok? Então, aqui, olha, tá diminuindo. Aqui, você vai falar, tá ficando feio, mas nós vamos fazer acabamento ainda, tá bom? Que às vezes ele fica meio tortinho mesmo. Eu fiz o ponto V, em cima de ponto V igual dessa carreira aqui, então, eu parto aqui pro meio da pétala e vou fazer mais 2 pétalas. Porque a florzinha tem 2, 4, 6 pétalas, tá? Olha, 3, fechou, 2 correntes, mais uma pétala no mesmo espaço. Então, se você vê que tem algum defeito no seu trabalho, conte que você sempre tem que separar as florzinhas por ponto V e cada florzinha tem 2, 4, 6 pétalas, ok? Chegamos aqui nesse meio, vamos fazer mais um ponto V, que é o ponto alto separado por 2 correntes no mesmo ponto de base. E assim, nós vamos até o final da nossa carreira. Chegamos aqui no final, você olha aqui como você começou com as 2 correntinhas e um ponto no meio do ponto V. Então, aqui você vai colocar um ponto alto no meio do ponto V e esse ponto alto aqui no cantinho, que equivale às 2 correntinhas. E ela ficou assim. Vou subir 1, 2 correntes e vou girar o nosso trabalho. Agora, nós vamos repetir novamente. Aqui, aonde tem a pétala, que nós já terminamos a florzinha, nós vamos fazer um ponto V. 1, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Veja que a gente tá repetindo o que a gente fez aqui embaixo, olha. Terminou a florzinha, ponto V. Agora, faz 1, 2 correntes. Vamos fazer novamente as pétalas. Vem aqui na ponta do ponto V de baixo, do ponto alto, né, que seja. Vem aqui na outra ponta. Nós estamos dando início à terceira flor. Que ela vem nessa posição intercalada assim. Então, fica ponto V e flor, depois, entre uma flor e outra, os pontos V, agora intercalamos a flor. Laçamos o fio e puxamos tudo, fechamos 1, 2 correntes e vamos terminar de fazer essa pétala. Nós temos aqui, então, 1, 2, 3, 4 pétalas. Chegamos na florzinha, é o ponto V. 1, 2 correntes e o ponto V. E agora, a gente continua fazendo. Olha, ponto V, depois vem a flor, ponto V, flor, e aqui no meio, ponto V, tá? Até o final da nossa carreira. Veja que elas estão intercaladas, tá bom? Vamos continuar. Já terminei a carreira do jeito que eu comecei. Olha como ele vai fechando aqui, ó, tá? Vai formando o bico. Eu volto aqui, eu subi 2 correntes, coloco um ponto alto no ponto V, imitando o que eu fiz aqui na carreira de baixo. E agora, eu laço o fio e aqui dentro eu faço as 2 pétalas, separadas por 2 correntes. 1, 2. E assim, eu termino esta florzinha. E ela ficou assim. Eu cheguei no ponto V, vou fazer outro ponto V em cima do ponto V, que são 2 carreiras de ponto V, uma em cima da outra, para que tudo dê certo. Olha, ponto V em cima de ponto V em cima de ponto V, aqui, tá vendo? Então, agora sim.
E agora você vai terminando até o final a florzinha e depois, na próxima carreira, você vai repetir essa de baixo. Porque agora a florzinha ficou uma para cá, duas aqui, uma aqui. E depois vai ficar outra em cada meio aqui, tá bom? Vai diminuindo o número de flor. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima carreira vão ser 4, 3, 2, 1. E a gente termina a nossa peça. Depois, nós vamos para o acabamento nas laterais, na barra de cima e também a alcinha para poder amarrar o nosso lenço bandana. Terminei aqui uma florzinha e a última carreira eu subi as duas correntes, fiz um ponto V e terminei com ponto alto. Então, ficou a base aqui da ponta da sua peça. Agora, nós vamos para o acabamento. Então, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes, vou laçar o meu fio, inserir aqui na correntinha e fazer um ponto alto. Pulo aqui na mesma posição, veja, eu deito a agulha aqui na mesma posição, insiro a agulha, laço o fio e termino num ponto baixíssimo. Novamente, 2, 3 correntes, insiro a agulha no mesmo espaço, faço um ponto alto, deito a agulha e aqui eu faço o ponto baixíssimo, ou um ponto baixo, se você preferir. Aqui o ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, e assim nós vamos fazendo esse biquinho até a gente chegar aqui nessa parte. Quando a gente chegar aqui nessa parte, nós vamos virar o trabalho para esse lado ou já fazer a alcinha. Eu vou mostrar para vocês qual é a maneira mais fácil, tá? Então, aqui novamente um ponto alto, deito a agulha. Por que que eu deito a agulha? Para a distância ser igual, para não ficar embabado e não também repuxar as laterais da sua peça, tá bom? Sem ter que contar pontos, né? Vamos lá. Chegamos aqui na ponta, eu ia fazer o amarrio, mas não vou fazer ainda. Eu vou fazer aqui 1, 2 correntes e em volta, aqui na barra de cima, eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu coloco meio ponto alto em cima de cada ponto de base. Veja bem, olha, 1, aqui são 2, você vai colocando assim na sequência, tá? Conforme é o seu ponto, tá? Olha, fechei. Já cheguei aqui nas correntes. Vamos ver quanto que cabe aqui. Para não repuxar e não embabadar, né? Não ficar embabado. Godê. Olha, coloquei aqui. Você vai fazendo conforme o ponto de baixo vai pedindo. E assim, eu vou fazendo esse barrado de cima, mas não vou fazer só uma volta, não. Eu vou fazer mais largo. Você pode fazer uma volta ou mais largo, de acordo com a sua preferência. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, e vocês vão fazendo aí, vão vendo qual fica melhor. Mais assim, do seu gosto, do seu perfil, né? Cheguei aqui no final da barra, eu viro pra cá, volto, e olha, aqui nesse primeiro ponto, pegando por trás da corrente, eu faço novamente o meio ponto alto. Agora, é ponto sobre ponto, não aumenta nem diminui, tá bom? Aqui é a segunda carreira da barrinha que vai ficar bem na frente ou na testa, né? Toda a volta feita de biquinho, né? Eu já cortei o fio. E agora, eu venho aqui pelo lado avesso. Eu posso fazer tanto com uma agulha de crochê, como com agulha de tapeçaria. Passo o fio por dentro de alguns pontos. Porque como esse lenço não tem lado avesso e direito, então esse fio ele tem que ser muito bem
camufladinho aqui, muito bem arrematado, né? Então, agora é só cortar. E agora, depois de tudo essa parte pronta, nós vamos aqui para o prendedor, que seja aquela alcinha que vai atrás da cabeça, né? Então, venho aqui no último ponto da barrinha, laço meu fio e puxo, faço um ponto. E agora, nós vamos fazer em meio ponto alto, ou ponto alto, se você desejar, a largura da alcinha que você quiser. Aqui eu fiz 4 pontos. Subo 2 correntes, volto. Já aqui no primeiro ponto eu faço um ponto, meio ponto alto, né? 2 pontos e 3 pontos. Com o que eu subi, são 4 pontos. Olha, 1, 2, volto, pego no primeiro ponto. 1, 2, 3. E assim, a gente vai fazendo até o comprimento desejado, que dê para amarrar, dar um laço ou dar um nó, né? Ou, se você também preferir, você pode fechar com um botãozinho ou 2 botãozinho, que dê para regular do seu prendedor aqui. Então, eu vou fazer, e depois eu vou fazer do outro lado igual, e já volto mostrando o tamanho que ficou e quanto que eu gastei de fio. Porque, olha, o fio tá praticamente inteiro aqui, mas eu vou pesar a peça para ver quantas gramas que ela ficou, e as medidas. Olha que gracinha que ficou. Vamos para a medida e depois para o peso, tá? Ele ficou na parte de cima, fora os amarrios, que eu já vou medir, né? 41 centímetros. E aqui no comprimento, de cima até o biquinho de baixo, com 24 centímetros. O alcinha para amarrar, eu fiz ela com 25 centímetros. E ela tem aqui 1,5 centímetro de largura, tá bom? Agora, vamos para o peso para ver quanto que eu gastei de fio. Gastei aqui 50 gramas de fio. Então, aqui você pode ter uma ideia, né? Desse nosso fio. Ele tem 125 gramas, então dá para fazer 2 lencinhos desse e ainda sobra um pouquinho de fio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!